Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de Grego 3. Acho que é a nossa oitava aula, né? Fora a primeira aula que foi para explicação. Nós estamos aí entrando mais do meio do semestre, né? Tá bom? Vamos orar, sejam todos bem-vindos. Um abraço especial para os meus alunos do Seminário Presbiteriano. Você também que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Espero que essas aulas tenham ajudado você a ser mais crente, a confiar mais no Senhor, a ter amor à sua palavra, porque esse é o nosso objetivo aqui com essas aulas, para que você possa realmente crescer no Senhor e ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa simples e ser uma pessoa profunda na sua fé, tá ok? Esse é o nosso objetivo humilde. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo com os meus amigos e irmãos. Queremos entregar nas tuas mãos esta aula. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Que possamos, Senhor, receber de ti a graça. Livra-nos de erros. Livra-nos, Senhor, de falar coisas que não vêm do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa mente. Possamos entender, nos motivar e nos alegrar. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos lá. Tradicional café que não pode faltar. Então, vamos nos situar. Nós estamos entrando na última parte. Então, fui para a lição 41 e hoje eu estou voltando para 40. Ok? Que eu acho que é mais produtivo assim. Do livro do A Pequena Gramática Grega do Francisco Leonardo. Tá ok? Então, nós vamos hoje entrar em auristo, participe auristo, e vamos trabalhar participe auristo, né, do normal da voz ativa, voz média, voz passiva, tá ok? Para auristo comum. E vamos começar o segundo auristo falando da voz ativa e da voz média. E a voz passiva nós vamos deixar para a próxima aula, onde nós vamos fechar o assunto dos particípios no nosso curso com os tempos do particípio. Muito importante. O que eu julgo mais importante nos particípios é exatamente o que nós vimos na aula passada. Porque a montagem dele, isso é uma prática. Você vai fazendo, você vai pegando o jeito e identificando no texto. Mas e o conceito particípio adjetival, particípio adverbial, nós vamos dar uma repetida hoje. E a última aula, que são os tempos dos particípios, nós vermos como isso funciona na configuração com o verbo principal que você pegar no texto que você estiver lendo no Novo Testamento, tá ok? Então convido você aí comigo. Como Deus tem nos abençoado, aprendendo, e isso é muito legal. E também vamos adentrar em Filemon novamente, verso 12 e verso 13, tá ok? Então vamos lá, convido você a dar uma olhada aqui na nossa aula de hoje. Ao final desta aula, o aluno relembrará e estará apto a entender e relembrar o conceito de particípio adjetival e adverbial, o particípio do auristo ativo médio e passivo, o particípio do segundo auristo, e aqui eu vou colocar até o médio. Como nós estamos aqui, não estamos no PDF, fica bom para nós fazermos as correções devidas. E Filemon, versos leitura exegética 12 e 13. Primeira parte da aula, particípio do auristo ativo, médio e passivo. Segunda parte, o particípio do segundo auristo, médio, ativo e médio, e o passivo vai ficar para a próxima aula, como eu falei. E a terceira parte, a leitura exegética de Filemon 12 e 13. Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos ver, por exemplo, o que a gente já viu até agora. Deixa eu colocar aqui, puxar aqui para a parte superior, deixa eu ficar aqui. Então, o que nós já vimos até agora nos particípios? O particípio ele é um adjetivo verbal, tá ok? Então, o particípio ele pode ser adjetival ou ele pode ser adverbial. O texto exemplo
um texto que nós colocamos na aula passada. Ho diáconos rolegon en oiko blepeiton. Então aqui, ó, o diácono que está falando, a tradução, o diácono que está falando vê o escravo. Ok? Então, o particípio adjetival, qual é a característica dele? Ele diz algo sobre a pessoa do diácono. O diácono que está falando, é aquele diácono que está falando, que é a indicação desse particípio. Então, se é um adjetivo, ele está falando algo sobre o diácono, sobre a pessoa dele. E a posição é atributiva. Você vê aqui um atributivo aposto. Ró e o ró aqui, ó. Então você está enfatizando, sempre tem que vir o adjetival na posição atributiva. Tá vendo agora, irmãos? Porque nós aprendemos em grego 1 o adjetivo atributivo e o adjetivo predicativo? É porque nós estamos usando agora. E aqui um exemplo bíblico, roi makarioi. Roi akuontes ton logon tu feukai filassontes. Felizes, ó, roi makarioi, roi. Então, o roi aqui está antes de akuontes. E aqui está no nominativo, particípio nominativo. Então, felizes os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Aqui não tem esse E, não. Felizes. Então, ele está qualificando como felizes quem? Os que ouvem e guardam a palavra de Deus. É uma característica, como aqui, ó, da pessoa do diácono, característica de quem é feliz. Então, feliz é por causa disso. Ouvir e guardar a palavra de Deus. É um texto de Marcos 11, 28. Eu acho que só não tem esse roi aqui. Eu que coloquei para enfatizar. Mas não precisaria, porque o roi aqui, ó, está antes de akuontes, exatamente posição atributiva. Agora vamos lá. O adverbial. Se aqui fala sobre a pessoa, está adjetivando, está qualificando alguém. Adverbial, o diáconos, legon en legon. Sento aqui. Legon en oiko blepeiton dulon. E esse aqui o acento está errado. É oikos, então é o oiko. Deixa eu voltar aqui. Então aqui, oiko. E aqui também está errado. Eu vi em algum lugar aqui. Aqui. Vou tirar logo esse. Corrigir logo, né? Para já ficar certinho. Oiko. Tinha alguma coisa errada. A gente bate o olho e vê. Rodiáconos legon en oiko blepeiton dulon. Veja que o ro está antes de diáconos. Eu vou até amarelar aqui. Não vou amarelar, não. Rodiáconos. Então, posição predicativa. Legon enoiko blepeiton dulon. Adverbial, que vai modificar o verbo. Ou seja, é um particípio que vai falar a respeito de alguém. O diácono, enquanto está falando, o que vai acontecer? Vê o escravo. Então, ele está preocupado em relação à ação do diácono e não em relação ao diácono. Tá vendo? Enquanto está falando, ele vê o escravo. Aqui já é diferente, ó. O diácono que está falando. Então, eu estou falando sobre o diácono. Aqui é sobre a ação do diácono. O particípio adverbial diz algo sobre a ação do diácono. Diácono enquanto está falando, então a posição predicativa. Você identifica por quê? Porque ele vai vir numa posição predicativa. Isso aqui é muito importante quando você está analisando um texto. Ioannes bíblico. Ioannes eipen eidon tu pneuma catabaino ex urano. João disse: eu vi
o espírito descendo do céu. A ação do espírito, tá vendo? O espírito está descendo. É uma posição predicativa e é um particípio adverbial. Foi isso que nós vimos na aula passada. Agora o desenvolvimento de hoje. Particípio do auristo ativo, médio e passivo. O particípio do auristo ativo. Então vamos ver que nós vamos montar uma tabela sobre esse particípio. Primeiro do ativo. É necessário notar algumas coisas. Primeiro, o sufixo temporal do auristo, sigma alfa, aparece em todas as formas. O particípio auristo masculino e neutro segue a terceira declinação, à semelhança desse aqui que nós não vimos, né? Pas, pantos, panti, panta, pantes, panton, passim, pantas, pan, pantos, panti, pan, panta, panton, passim, panta. Isso aqui no neutro. Então, isso aqui no masculino e esse aqui no neutro, que é o conceito de todo, né? Então, você pode ver que eu grifei aqui no genitivo em diante. Tá vendo? Só esse aqui que foge e esse aqui do nominativo e esse aqui do dativo plural. Todos têm um ni tal, ni tal, ni tal. Aqui praticamente todos. Essa é uma das características. Porque quando você vai fazer o particípio auristo, você vai usar esse dígrafo aqui. Depois da raiz do que? Do particípio. É o que nós vamos ver. Vai seguir no masculino esse aqui e no neutro vai seguir isso aqui. É pan, pan. Nós sabemos no nominativo e no acusativo. No nominativo e no acusativo plural, repete. E os dois do meio são iguais graficamente aos dois do meio aqui, o genitivo e o dativo do masculino. E a mesma coisa no plural. O particípio auristo feminino segue a primeira declinação feminina, glossa, que é um sigmático. Como é que eu vou fazer? Glossa, aí o genitivo e o dativo vem de eirene. Glosses, glosse. Glossan, continua aqui, ó. A alfa e an, que é de oikia. E no meio aqui, por causa que é um sigmático, tem essa característica, nós vamos pegar de eirene, glosses, glosse. E aqui repete a mesma coisa do plural, tanto o feminino terminado em eta como terminado em alfa. Glossai, glosson, glossais, glossas. Não há o aumento. Isso aqui é outra coisa interessante. Não há o aumento no particípio auristo. Então nós vamos ver o quadro completo agora, ok? Vamos lá. Masculino. Então todos têm que ter o sigma alfa. Então não tem o aumento, então vai ficar lussas, lussanto, lussanti, lussanta, lussantes, lussanton, lussansi, lussantas. Tá vendo aqui, ó? Todos esses são o quê? O sufixo temporal do particípio. E aqui é o quê? A forma dele no ativo. Nital, nital e assim por diante. Olha o feminino agora. Tem também o sa em todos eles. Aqui tem o sa. Se lembra que eu falei que o feminino vai glossa? Então aqui, ó, glosses, glosse. Olha aqui, ó, lussasses, lussasse. E volta para cá, lussassan, glossan. Aqui, lussassai, lussasson, lussassais, lussassás. Aqui eu tenho o feminino do auristo, do particípio auristo. Ativo. E aqui agora, lussan, lussan. Olha aqui, ó. Pan, pan. E aqui, ó. Lussan, lussantos, lussanti, que vem daqui, ó. Do masculino no genitivo e no dativo. E depois repete o nominativo igual aqui no acusativo. Lussanta, lussanta, no plural. Lussanton, lussansi. Ok? Então tá aqui, ó.
significado tendo solto. Particípio aoristo médio. O que é que nós vamos ver agora? É como qualquer adjetivo da segunda declinação, masculino e neutro, e da primeira declinação feminino, como estudamos. Então vamos ver aqui, ó. Pistós, pisté, piston. Vai agora, veja, aqui você tem o que? A característica dele é esse men. Eu vou até colocar em turquesa aqui, ó, men. E repete esse men aqui em todos os casos do particípio. Olha o men aqui no feminino também. Deixa eu colocar em turquesa aqui. Eu acho que é turquesa mesmo, né? E aqui o men de novo no neutro. Mostrando que é o que? Está na voz média. Tá? Então, ó. Lussamenos, lussameno, lussameno, lussamenon, lussamenoi, lussamenon, lussamenóis, lussamenos. Lussamene, menes, mene, menem. Tá vendo? Aqui vai a mesma coisa de pisté ou de eirene. Tá vendo? Ó? E, es, e, en, I, on, ais, as. E agora aqui vai no on, de piston, mesma coisa. Lussamenon, lussamenu, lussameno, lussamenon, lussamena, lussamenon, lussamenois, lussamena. Aqui eu tenho o quê? Tendo solto para si, que é a tradução, que é exatamente o particípio na voz média do auristo. Ok? Então, essas duas aqui, né, são as formas. Sempre você vai ter o sa. Sempre. Olha aqui o sa. Olha aqui o sa. Sempre. Então, o particípio médio também não tem problema, porque você tem um sa e você tem um men. No masculino, no feminino e no neutro, mostrando que está na voz média. Lussamenos, lussameno. E as terminações iguaizinhas, ó, pode ser logos aqui, né? Mas colocou o adjetivo porque tem o quê? O adjetivo masculino, feminino e neutro, né? Isso é interessante. Se fosse aqui seria logos, eu teria que colocar aqui Irene e eu teria que colocar biblion. 3 coisas para você lembrar. Não, coloca pistós, pisté, piston. E o final de cada um, esse aqui o masculino, pistós, ó, os, o, on, oi, on, ois, us. Esse aqui, o e, igual de Irene, né? Então vai aqui, ó, e, es, e, en, I, on, ais, as. E esse aqui de biblion, igual. On, u, que vem aqui do masculino. Lussamena, a e a. Repete. Nominativo e o acusativo. E os dois aqui que vem igualzinho a grafia dos dois, do genitivo e do dativo masculino plural. Tendo solto para si, esse aqui tendo solto. Tá certo? Você sabe de onde é que vem. Isso é muito interessante. Por isso que eu gosto de dar o conceito e a forma para você entender como vai ser formado, né? E aqui nós temos o quê? O particípio aoristo passivo, isso aqui, do quê? Nós estamos falando do primeiro aoristo, né? Que é o aoristo normal, que tem a raiz o quê? Que tem a raiz regular. Então, olha, o particípio aoristo passivo tem algumas características a serem destacadas. Possui o sufixo "the" em todos os gêneros. Segue tanto no masculino como no neutro o substantivo arron, que é da terceira. Isso aí você vai ter, eu vou até olhar aqui no livro, que eu vou indicar para você. Você vai ter no parágrafo 324, letra B. 324, letra B. Aí aqui você tem Arron, que é o que? Governador ou chefe, né?
Arron, arrontos, arronti, arronta, arrontes, arronton, arruci, arrontas. Você vai ter o neutro e o masculino sendo derivados daqui. E você vai ter o feminino sendo derivado de glossa, de novo. Ok? Então você vai ver aqui, ó. Lufeis, lufentos, eis. Ó, de novo esse sufixo nital. Ok? Então você vai ter aqui, ó. Lufeis, lufentos, lufenti, lufenta, lufentes. Aqui, ó. Ontos, onti, onta, ontes. Aqui, onton, usi, ontas. Exatamente, só muda esse aqui, ó. Mas o resto é tudo igual. A gente vai seguir exatamente como está aqui. Olha aqui, ó. Eis, entos, enti, enta, entes, enton, eisi. Que faltou aqui. Deixa eu amarelar ele aqui. Entas. E aqui, ó, o sufixo feta, eta. Feta, eta, que é o quê? Tá dizendo que é no passivo. E aqui você vai seguir as terminações, ó, mesma coisa. O thei e aqui o sigma, no caso de quê? No caso do feminino, porque ele segue igualzinho glossa. Aqui, ó. Fez a, feiça, faces, face, feiçam, feisai, feiçon, feisais, feiças. Ok? Olha aqui, ó. Acrescenta um sigmazinho aqui e o final muda para o quê? Para o glossa. Alfa, is, e, an, I, on, is, as. Então, olha só. Face, face, em todos, ó. E esse aqui, ó. Você vai ter feta, eta no primeiro com um eis acrescentado. E depois, todos eles vai ter o feta, epsilon com nital. Aqui, então fica fent, 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 fence, que cai aqui, fent, de novo. E as terminações iguais aqui, ó. Os, i, iota, né? Alfa, es, on, sim, as. Mesma coisa. A, sim, on, es, a, i, iota, né? Os. E esse aqui cai. E o neutro? Mesmo feta, eta. Olha aqui, ó. Feta, eta em todos os gêneros. Tá? Aqui ele está falando, ó. Em todos os gêneros. E aqui eu ponho de novo, em todos. E o final? Aqui é luthen, repete no acusativo. Luthen. Os do meio iguais os do masculino, como nós já sabemos. E a mesma coisa aqui. Luthenta. Aqui no plural, repete aqui no acusativo. E os do meio, genitivo e dativo, plurais. Tendo sido solto. Esse aqui é o particípio auristo passivo do primeiro auristo. Ok? Segunda parte. Agora, quando eu tenho o particípio do segundo auristo, que tem a raiz, o que? Irregular. É um auristo com a raiz irregular, que tem o que? Uma formação diferente nessa raiz. E há uma grande semelhança com a finalização dele lá das terminações pessoais, você vai ter o que são iguais a do imperfeito. Agora vamos para o particípio. Possui um particípio semelhante ao particípio presente em suas terminações. Eu vou até amarelar. Então as terminações vão ser iguais a do presente, sendo que a raiz é diferente. Por quê? Porque é um segundo auristo. Aí você tem que tomar cuidado nisso. Se lembram do segundo auristo aqui? As terminações eram iguais a do imperfeito. Agora as terminações do particípio do segundo auristo vai ser o quê? Do segundo auristo no presente vai ser o quê? Suas terminações, perdão, o particípio auristo
do segundo auristo vai ser o que? As terminações iguais à do presente. E a sua declinação é como do particípio presente. A gente vai seguir as mesmas terminações. Aqui também não há aumento, não tem o epsilon para nós colocarmos antes da raiz. E fica assim, ó, como nós vimos no quadro que está lá na página 85, parágrafo 50. Então tem aqui, por exemplo, presente do indicativo ativo, ago. Segundo auristo, egagon. Particípio do segundo auristo, agag e o on. O on aqui, que é do presente. Aqui você tem a raiz do segundo auristo, né? Aqui, ó, gag. Da onde eu tirei? Daqui, ó, gag. Não tem o aumento, então fica agag. E com o on, que é igualzinho o do presente. Olha o baino. Segundo auristo, eben. Particípio, eu tiro o epsilon e ponho o quê? Ban. Né? Esse aqui você vai ter o quê? O particípio do segundo auristo do ativo. Você vê que às vezes modifica a raiz também. Olha só, houve a modificação aqui no segundo auristo normal do ativo e tem agora a modificação, fica ban e a terminação do presente, banon. Ebalon. A raiz aqui sofre modificação. Aqui tem 2 lambdas, vai para 1 lambda. Com o aumento ebalon e a finalização do imperfeito. Aí eu tiro o epsilon, fica bale e on. Esse aqui a raiz é igualzinha do segundo auristo. Eblepsa fica blepsas. É interessante. É genomen, genômenos. Tá? Segundo auristo ativo. Egnon, gnus. Tem uma modificação tremenda aqui. Elthon, com o ômega. Ephagon, tirei o epsilon, fica fag, esse aqui dá certinho, com o on. Fagon. Euron, de heurisco, heuron. Heuron com o ômega. Esse aqui, o esron de erro, vai ficar esron com o quê? Com o ômega. Elabon, de lambano, labon. Tirei o epsilon e deu certo aqui. Eipon e eipon. O que muda aqui é somente o ômega, igualzinho, olha só. Eu já sei que eu tenho falado, do Lego. Elipon, vai ter o que? Lipon. Tirei aqui, que é lip com ômega ni. Eidon, de oral, blepo. Eidon. Aqui, ó, tem uma aglutinação, id e o ômega ni. Idon. Você vê que mudou aqui, né? Muito interessante. Eu tirei o epsilon aqui e fica o id. Epesson, pipito, né? Que é cair, eu caio. Pesson. Então eu tirei aqui, ficou o pes e o ômega ni. E aqui o fero, né? Enegicon, muda muito. E aí, aqui eu tive uma fusão, eu deixo sem a fusão, o epsilon volta. Enegicon. E aqui eu tenho tendo carregado. Ok? Então, é isso que acontece com o segundo auristo. Basicamente, tem alguns que têm ainda uma característica diferente, mas a maioria você tirou o epsilon daqui, você mantém o resto da raiz e você acrescenta ômega ni no nominativo do particípio. E depois você faz as mesmas coisas que foram feitas lá para o presente. Você tem no vídeo e você pode acompanhar. E o particípio do segundo auristo médio. Veja, o segundo auristo indicativo médio de balo é ebalomen. Então, isso aqui é o segundo auristo. O que eu faço? Eu tiro o aumento e eu venho para o particípio bal
Aqui, ó, fica só o bale. E o final, ómenos, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Menos. Então aqui fica balómenos. Balómen, esse aqui, no segundo auristo, o verbo, no segundo auristo indicativo médio. E esse aqui, ómenos, balómenos. Então você acrescenta o menos, que é esse aqui, ó, que nós já tínhamos visto. Certo? Aqui, ó, menos, menu, menô, e com essa raiz agora, baló, balômenos. E você vai acrescentando aqui igual glossa e aqui igual da terceira de arron, que nós vimos. Tá? Então, e você monta aquela tabela ali para o segundo auristo, essa mesma tabela aqui do particípio auristo médio. Balômenos, balômeno, balômeno, balômenon, balômenoi, balômenon, balômenóis, balômenos. E aqui você vai balômene, menês, menê, e aqui balômenon. E aí que você trabalha toda a parte do neutro. E na voz passiva? Na voz passiva tem umas características que nós temos que repassar para vocês, para que não tenha assim dificuldades, que a gente vai dar na próxima semana, tá ok? Então assim, isso é o que nós vimos hoje, particípio auristo. Mas volto a dizer, as coisas mais importantes é entender o particípio adjetivo, particípio adverbial, e semana que vem os tempos dos verbos. E aí nós vamos consultar tabelas, né? Mas nós sabemos como montar essas tabelas e temos visto aqui. E isso é muito importante, você saber como montar. Mas às vezes você tem que fazer uma consulta rápida. Está lendo um texto, está fazendo uma exegese do texto e você precisa de uma consulta rápida. Você tem que ter uma ferramenta ali, mas você sabe de onde vem. Isso é muito importante. Ok? Agora vamos lá para a aplicação bíblica em Filemon. Filemon 13 e 14. Aqui está errado. 12 e 13. Tá? 12 e 13. Porque o 11 eu pus aqui, mas nós não já fizemos. Aqui. Hon anepempsa soi auton tu testin taema splanrina. Isso aqui é interessante. Gama com gama nasaliza o primeiro. Gama com ri nasaliza também. Gama com capa. Então aqui, ó. Splanrina. Splanrina. Ok? E esse aqui não pode separar, por quê? Porque começa, por exemplo, estômatos, espermatos. Estômatos não, espermatos. Então tem aqui, ó. Eu ligo essas três, eu não posso separar isso aqui. Não tem vogal ainda, eu venho para essa vogal. Certo? Aí aqui, ó, esses dois podem se separar. Olha só que interessante. Olha como é que vai ficar essa raiz aqui, ó. Vai até aqui, ó. Essa sílaba. Splan, splan, rina. Aí eu separo para cá, rina. Tá ok? Mas isso é só para título de conhecimento mesmo. O on é o acusativo masculino singular do pronome relativo hos, que a gente ainda vai aprender. Então, a tradução aqui é o que, ou o qual, que está no acusativo. Então, faz o papel aqui na nova frase de um acusativo, um objeto direto. Anepempsa. Então você está vendo aqui, primeira pessoa de singular do auristo, do indicativo ativo do verbo. Qual o verbo original? Anepempsa. E por que vem para aqui? Porque você vai acrescentar o epsilon aqui, ó. Alfa com epsilon vai dar epsilon.
Porque aqui é um verbo composto. Você lembra disso? Aná mais pempo, né? Então aqui significa enviei de volta ou reconduzi de volta. Está falando de Onésimo. Soi a ti, então, o qual eu enviei de volta a ti, ele, né? Que está falando do Onésimo, ele está enfatizando aqui, usando aqui um pronome pessoal da terceira pessoa no acusativo singular. Tu testim tuto, isto, e esse aqui, estim, é, isto é, olha o nosso isto é aqui, ó, tu testim, taema esplanrina, ou seja, tá com esplanrina, então aqui eu tenho, já sei que é um neutro aqui, de biblia, biblia, tá biblia, tá esplanrina, e ema, ou ema, é o que? É o neutro, tá aqui, ó, tá no acusativo neutro singular, aqui é plural, ok? Tá errado aqui, plural, acusativo neutro plural do adjetivo possessivo. Nós aprendemos pronomes possessivos pegando o quê? Pegando o genitivo do pronome pessoal, não é? Então tem lá ego, aí você vem o su, aí vem o mu. Ó, da onde vem o mu aqui? Ou emu. Emos, eme, emon. No masculino, no feminino e no neutro. Então, ema tá combinando com esse aqui, ó. Com esplârrina, tá? Ema, esplârrina. E o ema está no atributivo. Tá vendo? Tudo isso nessa frase. Tá ema, esplârrina. E o que é ema? Meu. No caso, minhas. Porque aqui está no plural, né? Que é minhas. Minhas, ou seja, pertencem a mim. E o que é esplârrina? Está no acusativo neutro plural, que está errado. Entranhas, as afeições do coração. Entranhas mesmo. Está falando das vísceras. Mas isso aqui é o quê? É figurado, as afeições do coração. E eu pus aqui, no caso, Paulo está falando que Onésimo é um servo de Deus digno de ser amado e estimado. Né? Tem as afeições do coração de Paulo. Então, como é que fica? Aqui, ó, o qual eu enviei de volta a ti, ao pé da letra, ele, isto é, as minhas próprias entranhas. Colocando agora na forma idiomática, o qual eu enviei de volta a ti, ele, isto é, o meu próprio coração. Então está falando, ó, cuide bem dele. O que Paulo está falando? Perdoe. Se fosse lá no Nordeste, perdoe esse cabra. O qual eu enviei de volta a ti, ele, isto é, o meu próprio coração. Então Paulo está falando, você vai tratar mal o meu coração? Não trate mal o meu coração. Ele está falando que Onésimo foi enviado pelo apóstolo Paulo com o seu coração tranquilo de que é um servo de Deus. No verso 13, on, de novo, on, você já conhece, depois você vai ver como é fácil o pronome relativo de identificar, meu irmão. Vou te mostrar. Ronego ebulomen, pros emalton, katrehen, rina hiper, sumoi diacone, entois desmois tu, euangelio. Vamos lá, aqui eu já conheço o qual, eu, pronome pessoal, ebulomen, eu já sei que tem um passado aqui que tem um epsilon. Então esse passado, men, ele vai dizer que é um passado imperfeito. Então, primeira pessoa do singular, do imperfeito, do indicativo médio passivo do verbo bulomai, que é um verbo o quê? É um verbo defeituoso. Então aqui é o verbo querer, bulomai. No passado, bulomen, é bulomen. Então tem a característica de médio passivo, mas é ativo. Eu queria, aqui está errado. Eu queria. Lembrando que este é um exemplo de verbo defectivo. Isso aí eu já estou colocando. Então, o qual eu queria ou estava querendo. Então não foi só uma vez que o apóstolo Paulo quis, é uma constante.
e chegou o momento de mandar Onésimo de volta para o seu senhor, que é o Filemon. Prosemalton katerhen. E esse katerhen aqui? Presente do infinitivo. É o infinitivo de katerro, reter ou deter. E emalton é o quê? É um pronome reflexivo que nós não vimos, mas não tem dificuldade. Emaltu e emaltês. Então, é acusativo masculino singular da segunda pessoa do pronome reflexivo. Mim mesmo. Então, voltando aqui. O qual eu queria para mim mesmo reter. Ou seja, eu queria mantê-lo comigo. Aqui é o pros aqui. Então, tem proseis enequiapó, o caso acusativo. Emaltu e caterren é o que? O reter, o deter, o manter ele perto de mim. Rina, a gente ainda não viu, isso aqui é um indicativo de um modo verbal chamado o modo que você não tem a certeza. É o modo subjuntivo. Então, a possibilidade para que esse rina. Então, traz o verbo aqui necessariamente nesse modo verbal subjuntivo. Minha cabeça está cansada, perdão. Para que hiper su. E esse hiper? Hiper é uma preposição que rege o caso genitivo, que significa por. Para que por de ti, né, que é o su, de ti, ou seu, ou teu, né? Ou seja, por de ti, a mim servisse. Então, para que servisse? En tois desmóis, que é o que? Nós já vimos em, aí vai trazer o dativo, tois desmóis, em algemas do Evangelho. Isso é muito legal, meus irmãos. É a algema do Evangelho. Ele está preso por causa do Evangelho. Então, ao pé da letra, como é que vai ficar? O qual eu estava disposto, estava querendo ou queria para mim mesmo reter, para que por ti me servisse nas algemas do Evangelho, para que por ti, eu posso substituir aqui em teu lugar, o qual eu queria reter para mim mesmo, para que me servisse em teu lugar ou em seu lugar, nas algemas que suporto por causa do Evangelho. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E a gente vê a vida do apóstolo Paulo, né? Um homem espetacular. Vamos ver as aplicações. Primeira coisa, meus irmãos, nós devemos interceder por outras pessoas dentro da igreja, visando a restauração da comunhão quebrada. E é o que Paulo está fazendo aqui. Não devemos ficar parados, dizendo assim, isso não é problema meu, é problema nosso. Quando vemos duas pessoas que estão brigadas dentro da própria igreja ou com a comunhão cindida, nós temos que agir debaixo da paz do Senhor. Agir para que haja perdão, para que haja comunhão novamente. E outra coisa, nós devemos passar segurança para as pessoas que nós estamos tentando demover o que? De uma mágoa, de um ressentimento, a quem nós estamos intercedendo por outra pessoa, né? Estamos pedindo por outra, a gente tem que levar as coisas para outra pessoa, e ainda mais quando há arrependimento. No caso de Onésimo, irmãos, Onésimo se arrependeu mesmo, porque ele se converte, ele estava servindo a Paulo, Paulo preso, e não era bem visto, né? Ele está ali, seria até perigoso dele sofrer respingos da cadeia de Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo vai até Filemon, manda esse escrito, né, para dizer: Filemon, esta pessoa é confiável, perdoe, né, porque eu estou mandando meu próprio coração, não me arriscaria se não fosse assim. Então ele se arrisca por Onésimo com Filemon, e ele faz isso de verdade. Ele não está tentando dourar a pílula, nada disso, passar pano, como diz lá no Rio, né? Ele simplesmente quer ver o que? O Evangelho sendo vivido, e o Evangelho é o Evangelho do perdão.
E outra coisa que eu queria destacar, eu nem coloquei aqui nas minhas anotações, veio agora, que ele está em algemas do Evangelho. Por causa do Evangelho, ele está em algemas. Irmãos, se você tem que sofrer alguma pena, se você tem que sofrer alguma perseguição, até uma prisão, que nosso país é tão estranho, né? Não tem isso, mas tem países que tem, que seja por causa do Evangelho, né? Aquela música do Logos que fala que eu quero ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E deve ser assim, meus irmãos. Esse deve ser o nosso serviço. Se formos perseguidos, é por causa do Evangelho e não por causa de pecados que cometemos. Que Deus possa nos abençoar. E eu espero que você esteja aproveitando esse tempo tão precioso que passamos juntos para começar em você como Esdras. Esdras buscou a lei do Senhor para ele. Depois aplicou ao seu coração e depois ensinou ao povo. Esse é o ensino verdadeiro que passa pela transformação de quem está ensinando. Que Deus possa nos abençoar. Se você está nessa posição que Paulo está falando com Filemon, nós devemos buscar esse exemplo do apóstolo Paulo. Devemos perdoar. Que Deus te use também para perdoar. Que você não seja omisso quando você vê dois irmãos dentro da igreja brigando. Você seja elo de aglutinação e de perdão para que o Evangelho seja glorificado. Ok? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Quero te agradecer. Aplique o estudo que tivemos hoje e aplique também essas verdades encontradas em Filemon e muitas outras, Pai, que nós não aprofundamos aqui. Que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço e até a próxima. Lembrando que continue firme aí no caminho, que Deus vai te abençoar, ok? Forte abraço.